Olá pessoal, me chamo Marina Greff, eu sou médica urologista e vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre como é feita a avaliação da próstata pelo médico urologista. Primeiro a gente tem que saber o que é a próstata e onde que ela está localizada. Então a função da próstata é de produzir o sêmen, aquele líquido que sai na hora da ejaculação, tá? É um líquido que protege os espermatozoides e até nutre essas células reprodutivas. Ela é localizada logo abaixo da bexiga, então ela circunda o canal do xixi como se fosse um anel e está localizada logo abaixo da bexiga, que é o órgão que armazena a urina para a gente, quando está bem cheio, depois avisar para poder urinar. Então, como é feita a triagem do câncer de próstata? O urologista sempre procura avaliar, conforme a idade do paciente e a sobrevida dele, as comorbidades, se vale a pena ou não fazer essa avaliação do câncer de próstata. Essa avaliação é feita através de duas maneiras. O PSA, que é o antígeno prostático específico, é um exame de sangue coletado por laboratório, super comum, e através do toque retal. Então, através do toque retal, como você pode ver aqui na imagem, a gente consegue notar se tem algum nódulo, alguma área mais endurecida que pode sugerir a presença de um câncer. Então, se esses dois exames estão negativos, essa triagem inicial está resolvida. Em segundo momento, a gente avalia, então, se o paciente tem algum sintoma de alguma doença da próstata. Porque, vamos lembrar bem, o câncer de próstata, em momentos iniciais da doença, não causa nenhum sintoma. Então, os sintomas da próstata estão geralmente relacionados a outras doenças que não o câncer, tá? Por exemplo, a prostatite, que é uma infecção por alguma bactéria na próstata, onde o paciente pode ter febre, pode ter ardência para urinar, pode ter a urina com a cor ou com cheiro alterado, pode ter dor embaixo do ventre, aqui perto do pubis, pode ter história de ter tido relação sexual por via anal, né, que isso pode subir então a bactéria pelo canal da urina e causar uma prostatite. E o tratamento geralmente é feito com antibiótico por longos períodos, em geral 30 dias. E o mais comum nos pacientes com em torno de 50, 60 anos é de ter sintomas de uma hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É uma doença benigna que provoca alguns nódulos na próstata e esses nódulos causam sintomas que são muito comuns no paciente adulto. Quais são esses sintomas? Parcelamento, o xixi não sai no jato, só sai parcelado. O paciente pode ter urgência miccional de uma hora para outra, assim, dá uma vontade de ter que largar tudo para ir fazer xixi. A frequência urinária, que antes era de 3 a cada 4 horas, passa a ser às vezes de 2 em 2 ou até de hora em hora. Precisa fazer alguma força para sair o xixi, começa a ter que acordar à noite para urinar, sente que não sai tudo, que fica um pouco de xixi na bexiga quando termina de urinar. O jato passa a sair de forma mais fraca e o paciente tem bastante sintoma e está bem incomodado, também faz parte da avaliação dos sintomas prostáticos. O que é esse IPSS? É o Índice de Sintomas Prostáticos Internacional, tá? Então, é um questionário que você pode pegar online, depois eu ponho o link ali para vocês fazerem. E através desse questionário você responde umas perguntas para ver qual é o grau dos teus sintomas. Pode-se ter, então, sintomas leves, como você classifica com um número baixo pelo esse questionário. Então, normalmente, nesses casos, a gente só faz uma observação e uma orientação dos pacientes. Eu posso ter sintomas moderados, que então já indicam a necessidade de algum tipo de tratamento medicamentoso, ou posso ter sintomas graves, quando então eu devo procurar fazer uma urodinâmica para ver como que está o sofrimento desse trato urinário inferior. Porque aqui nessa imagem vocês podem ver, aqui é o canal do xixi, aqui é a próstata e aqui é a bexiga. À medida que a próstata vai crescendo, vai criando os nódulos, que embora possam ser uma doença benigna, eles vão trancando o canal do xixi
e vai prejudicando o trabalho da bexiga. Então tem que fazer muita força para vencer essa resistência da próstata. E daí a gente passa para a parte dos medicamentos. Existem duas classes, para alguns até 3 classes de medicamentos que atuam na próstata, né? E que podem melhorar o fluxo urinário. São medicamentos que relaxam a cápsula da próstata, como tansulosina, doxazosina e até a tadalafila, que é uma medicação que a gente utiliza para ereção, também pode relaxar essa musculatura da cápsula da próstata, facilitando o fluxo urinário. O outro tipo de classe medicamentosa é como finasterida e dutasterida, são medicações que diminuem o volume da próstata e podem diminuir esse volume em até 30%, completado 3 a 6 meses do tratamento. A gente tem que levar em consideração a presença do lobo mediano. O lobo mediano é, em geral, um crescimento da próstata que ocorre para dentro da bexiga e funcionando como uma válvula. Então, quando o paciente vai urinar, ele fecha tranca a saída do xixi. Então, se na ecografia a gente tem esse lobo mediano, geralmente as medicações não são tão eficazes. E qual é o fluxo normal do xixi? Existe um exame chamado fluxometria livre, que é um exame do paciente vai com a bexiga relativamente cheia e só faz xixi num frasco e através de um aparelho que está logo abaixo desse frasco a gente consegue definir qual é a velocidade do fluxo urinário. A maioria dos pacientes tem que ter um fluxo acima de 12 a 15 ml por segundo. Essas medicações da próstata, elas melhoram esse fluxo em torno de 1 a 2, no máximo 3 ml por segundo. Então, se você tem uma obstrução abaixo da bexiga, tá, causada pela próstata, que dificulta o teu fluxo urinário, está causando um fluxo de 6, 5 ml por segundo, o máximo que tu pode melhorar é acima desse valor de 2 a 3 ml por segundo. Ou seja, melhora os sintomas, mas a obstrução permanece. E isso tem que ser muito lembrado, porque mesmo que você não tenha sintomas e que a sua próstata esteja trancando o canal do xixi, existe um órgão logo acima dela, que se chama bexiga, né, que pode estar sofrendo com essa obstrução. Então, essa vizinha, que é a bexiga, pode passar a ter espessamento na ecografia, trabéculas. O espessamento, então, como a bexiga é um músculo, ela passa a ficar mais gorda, mais hipertrofiada por ter que fazer força para vencer a resistência da próstata. Ela pode passar a ter trabéculas. A trabécula ocorre quando a gente tem a substituição do tecido muscular normal da bexiga por travas de colágeno, que é um sinal de deteriorização dessa função vesical, dessa função da bexiga. Começa a ter resíduo, o normal de ficar de xixi na bexiga logo depois que se termina de urinar é em torno de no máximo 50 ml. Se está ficando mais do que isso, é um sinal de disfunção da bexiga. Pode começar a ter cálculos, presença de pedra dentro da bexiga, passa a ter infecção urinária e, em últimos casos, se o paciente não cuida da função da bexiga, pode ter que fazer sondagem, porque mesmo que depois a gente resolva o problema da obstrução da próstata, a bexiga já ficou tão machucada, já está tão sem função, que ela não tem mais a capacidade de se contrair para esvaziar a urina. E daí a única solução é, então, fazer sondagens vesicais. Então, a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes o único tratamento curativo para essa obstrução da próstata é um procedimento cirúrgico. E hoje em dia a gente tem uma gama, assim, bem
extensa de tipos de procedimentos que a gente pode fazer para a próstata. A gente pode utilizar o laser, que é um procedimento que é feito através do canal. Dependendo do volume da próstata, também a gente pode utilizar a cirurgia robótica. E também tem a tradicional raspagem da próstata, que é feita através de uma corrente elétrica. Essa via de acesso é que vai o tipo de energia usada, o tipo de via de acesso, por exemplo, cirurgia robótica a gente faz através de uns cortes na barriga, a cirurgia através do canal a gente faz com o laser ou faz a raspagem. Vai também depender de quão importante é a presença da ejaculação no pós-operatório, porque muitos desses procedimentos realizados para o aumento da próstata que vem com a idade, que não é o câncer, eles são procedimentos que depois fica o paciente sem conseguir sair o ejaculado, né? Porque a gente modifica a estrutura da próstata, a anatomia da próstata, e esse ejaculado não sai mais. E também, se tu quer um procedimento mais definitivo, mais provisório, isso tudo pode ser discutido em consulta e decidido em conjunto qual é o melhor procedimento para você. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer uma consulta, está interessado em avaliar sua próstata, entra em contato, não deixa para depois, que tudo que é feito o diagnóstico de forma mais precoce é mais fácil da gente tratar. Um abração para todos e ótima semana!